Olá, rica noite para você, sou a Nara Miller, professora, autora do blog Vivo que Você É, praticante EFT desde 2010. Essa técnica maravilhosa tem ajudado a mim e pessoas no mundo inteiro a ter suas vidas transformadas para atingir objetivos, resultados. E hoje eu vou falar mais um pouco de intuição, como prometi na sexta-feira, por causa da quantidade tremenda que eu fiz uma lista enorme de itens que interferem tanto positivamente quanto negativamente na intuição, no acesso ao seu sexto sentido, no insight, né? E para mim é imensa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar especificamente da rejeição de si. Nara, isso é autoestima ou é rejeição de si? São sinônimos, ok? Quando a pessoa está com a baixa estima, ela tem uma tremenda rejeição de si, que pode ser sua, do seu potencial ou da visão de outros sobre ela. Então, eu quero falar desses 3 itens e se der tempo, ainda quero falar de resistência à mudança. Se não der tempo hoje, quarta-feira a gente segue esse assunto da semana, porque a intuição é uma ferramenta nata, veio com todo mundo tem direito a esse acesso. Então, eu trago aqui informações importantíssimas. Claro que no final vai ter sequência de FT para a gente poder praticar. E se tiverem sugestões para outras lives, deixe por escrito aqui, né? Legal quando vocês curtem, quando vocês compartilham com os seus próprios Facebooks. A live ela aparece para sua rede de amigos também. E o mais interessante é que outras pessoas podem se beneficiar desse material que eu estou disponibilizando, tá? Os replays eles ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's. E é uma imensa alegria poder, mais uma vez, estar aqui, poder compartilhar essas informações, socializar essas conclusões que eu cheguei pelos meus resultados da autoaplicação e dos meus clientes, né? Então, eu vou dar um oi para a gente poder começar aqui os assuntos. Guta noite, Heloísa, Eduardo, Stephanie, Maria Elizabeth, Fabrício, olá Heloísa, Paulo, Eduardo, Rita, Rosinária, a Stephanie, que legal, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria. Lembre-se de sempre compartilhar essa live, né? Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, depois de terminar a live, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, aperta no sininho que aí você recebe atualizações, mesmo que não seja no momento que você não possa assistir a live, né? Você vai saber quando tem novos vídeos lá no canal do YouTube. E aí você pode aproveitar. Sexta-feira, eu atingi, foi quarta da semana passada o vídeo 300, já estou no 301. Então aí a tendência é só aumentar. Então aproveite o material que está lá. É um material muito rico, está separado por assunto, por lives, por objetivos, que são as playlists, e ainda tem a outra possibilidade que você pode digitar Nara Muller com 2 L's e ao lado do assunto que você procura, é bem provável que você vai encontrar algum vídeo que ele sirva. Então, o nosso assunto de hoje são as questões de acreditar em si, de outros acreditarem em nós, né, no nosso potencial, e também essa questão de nós muitas vezes não nos sentimos tão bons assim, tão importantes assim, nos sentimos medianos, tá? Que torna tudo muito difícil. Que se é mediano, que acesso vai ter ao diferente? Porque a intuição é um acesso a uma informação diferente que a gente tem até então. Então só quando a gente aceita que é diferente e percebe os nossos potenciais, dons, mesmo que não perceba integralmente, mas se dá a chance de perceber que existe uma parte nossa que é única, que tem um potencial ímpar, né? Que só a gente é do jeito que é, né? Se alguém alguma vez lhe disse
e você acabou acreditando que você não tinha valor, né? Que você não era interessante, ok? Ou que você não tem uma potencialidade. Obrigada pelos coraçõezinhos, muito obrigada, muito obrigada. Tá? Se por algum motivo você acreditou no que os outros falaram em algum momento, o bacana é perceber que você não vai gostar de si em alguma coisa. Eu estava atendendo uma cliente outro dia que ela não gostava de 2 partes do corpo dela. Tá? Pô, até isso atrapalha na intuição? Atrapalha, porque você não está se aceitando integralmente, né? Não tem a aceitação plena de si. Então, o que vai acontecer? Você não vai aceitar o novo, não vai aceitar o diferente, porque a intuição é um processo diferente, não é igual, ok? E aí a grande pergunta é, em que momento eu acreditei que eu tinha menos valor, que eu era menos interessante, que eu não era aceitável? E é só isso que eu sou, um invólucro, uma embalagem que tem um prazo de validade? É só isso que me torna interessante? Não tem mais nada? Será que eu não estou trancado numa fase da adolescência, que é o período das minhas mudanças? E lá que eu preciso trabalhar para sair dessa visão de mim mesmo, que eu não tenho valor, que eu não sou interessante, que não é possível me aceitar assim? Tô me comparando com quem? E normalmente tem aquelas comparações que os mais velhos sem querer acabam fazendo uns com os outros. Esse é mais inteligente, aquele não é bonito, mas tem inteligência, né? Mas é engraçadinho. Até que ponto a gente acreditou nisso como verdade e não se vê como ser único, integral, que tem a sua expressividade, que ninguém mais se expressa igual. E mesmo que se expressasse igual, não tem como fazer a mesma atividade ao mesmo tempo. E mesmo que faça ao mesmo tempo, vai fazer da sua maneira. É só ver um corpo de balé, por mais que treine para fazer igual, todo mundo tem a sua própria expressividade. Cada um tem o seu próprio momento, a sua maneira de fazer as coisas. As pessoas que, como nós, que já escrevem, que já passaram pelas séries iniciais, né? Que, indiferente do estágio educacional que a pessoa tenha, se ela escreve, a letra A vai ser sempre ter o mesmo significado, mas cada um vai expressá-la de uma maneira, com a sua personalidade, com o seu ser único, com uma impressão no papel distinta. Quando alguém, hoje eu estava falando com meus alunos sobre, imagine uma casa amarela. Aí uma automaticamente pensou, a casa é toda amarela. A outra, não, mas a minha tem aberturas brancas. A terceira pessoa pensou, não, mas o meu é sobrado. De vocês é casa térrea. Então, assim, por mais que existam o que a gente considera padrão, nada é padronizado. A gente tenta encaixar em modelos para ficar mais fácil a aprendizagem, o entendimento, a percepção, mas o modelo ele é só uma tentativa de estudo de caso, de possibilitar algum entendimento maior sobre algo, mas não é igual. Quando as pessoas dizem assim, tem uma quantidade de pessoas que tem a doença X porque fizeram tal coisa antes, se envolveram com tal e tal substância lícita ou ilícita, Mas e aquelas pessoas ou aquela pessoa que fica fora da estatística? É um exemplo clássico que tem algo diferente se manifestando naquela pessoa. E se vocês olharem, nunca é ao redor da mesma idade. Teve um dia que eu já falei sobre doenças provocadas, doenças herdadas e doenças criadas, E
E eu falei bem especificamente sobre isso, tem a live lá no canal do YouTube, vocês podem voltar lá e ver e assistir, mas a questão é que cada um vai ter a sua história única. Quando alguém te chega e diz assim, pô, Nara, tu levou 20 anos para entender que era tu que era uma pessoa muito exigente nas relações. Poxa, 20 anos é muito tempo, mas eu entendi isso. Tá? E consigo sentir, que é as duas coisas, é o entendimento e o sentir. Tem que estar na mente e no corpo, e essas duas entidades, essas duas máquinas trabalhando juntas. Okay? Muitas pessoas têm assim, eu sei que é importante eu ter uma autoestima, mas eu não consigo me olhar no espelho, quando me olho não tem uma imagem, né? Ou quando me olho eu olho só para a parte defeituosa, e todo o resto que acontece, se não tivesse esse alto nível de exigência sobre si mesmo, né? Que indiferente da razão que a gente instalou esse nível de exigência, se não tivesse esse alto nível de exigência, será que você não se sentiria mais leve? Será que você não se sentiria mais produtivo? Pelo menos mais feliz? Que é o seu grande poder de disseminar pelo planeta, né? A felicidade consciente de tudo que você é, de tudo que você pode fazer, dentro da sua especificidade, dentro da sua maneira única. Né? Então, quando você vai lá e faz algo que lhe empolga, lhe faz vibrar, né? E mesmo quando você não sente vibração nenhuma, quando você está fazendo as pequenas coisas da vida, só você faz daquela maneira, tá? O jeito de segurar a caneta, o jeito de pentear o cabelo, né? O lado que você lava do corpo quando toma banho, tudo isso, a parte do corpo que você esfrega primeiro, é super individual. Cada um tem a sua especificidade. A nobreza é essa diferença, é essa peculiaridade, essa condição única de cada um. Então, a importância de se aceitar, fazer um trabalho de aceitação, eu recomendo. Porque quando a gente não se aceita, a gente não aceita o diferente, né? Porque na verdade a gente está querendo se encaixar num padrão. E aí dentro dessa questão, você não vai querer aceitar a intuição, porque a intuição é uma coisa diferente, né? É diferente do que tu já tem. Então não existe uma sintonia entre você e a intuição, o acesso a essa ferramenta no momento que você mais precisa. Okay? Então ela tá ali, é para todo mundo, não existe essa coisa assim, eu sou menos, então a intuição não é para mim, né? O novo não é para mim, o melhor não é para mim, né? Toda essa condição que em algum momento a gente acreditou neste lixo, na opinião de alguém que a gente acreditou que era mais importante do que sermos o que somos, únicos, né? Peculiares, singulares, né? E por mais que a pessoa diga, eu tenho 2 braços como a maioria das pessoas, eu tenho 2 olhos como a maioria das pessoas, eu tenho 2 pernas como a maioria das pessoas, né? O que tem isso de especial? Isso é normal, mas só você anda do jeito que anda. Okay? Às vezes eu vejo alguns adultos andando e parece que eu tô vendo as criancinhas quando eles eram bebês, eles andando, né? Porque às vezes algumas pessoas têm um formato de perna bem específico, assim, né? Que eu observo muitas pessoas. E aí elas, né? Parecem crianças adultas ou adultos crianças, eu não sei qual é a ordem exatamente, né? Mas normalmente é o adulto criança ainda, né? É a criança que o corpo amadureceu. Então tem aquele jeitinho bem peculiar de caminhar. Fico imaginando com a fraldinha, né? Tô dando todos esses exemplos para vocês pensarem na questão da peculiaridade, na singularidade de cada um, né? Tem uma propaganda muito fofa que acho que é de umas fraldas. Eu não me lembro se é de uma água mineral que eles dizem que é tão boa que ela rejuvenesce, né? E aí as pessoas vão, Evian, eu acho que é o nome da água mineral,
Uma propaganda muito fofa. E aí as pessoas passam na frente do espelho e veem elas bebês, né? E começam a dançar com elas mesmas, assim, né? De se perceber diferente, de se perceber único, de perceber seus detalhes. Apesar das comparações bestas que a gente aceitou como verdadeiras, quem disse que aquele é o padrão? E quem disse que a gente tem que ter um padrão? O teu cabelo não vai para o lado, o teu cabelo não baixa, o teu cabelo não levanta, o teu cabelo não... né? Mas essa sou eu, ok? Hoje tem tantos artifícios para ter cabelos diferentes, só que eu não quero usar, eu quero deixar ele assim. Então, é muito dessa coisa da aceitação da peculiaridade, né? Do ser o único que a gente é. Claro que a gente não vai andar todo esfarrapado, né? Pela rua, mas a questão da aceitação de si, de ter essa coisa assim, tem o comprimento de perna X. Eu parei de brigar com o meu corpo aos 12 anos de idade, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre genética. Porque é a época que o corpo da menina, principalmente, está todo transformando, né? A voz muda, o corpo muda, o formato, o tamanho, proporcionalidade. Tem épocas que perde proporcionalidade, tem momentos que ganha proporcionalidade, né? Mas nessa coisa toda, quando eu entendi o que era genética, ok, eu tenho a perna comprida, tronco curto, é culpa da genética e vamos seguir. Não ganho nada lutando contra isso. Quem viu o filme Gattaca, é um filme que fala sobre castas, que só os geneticamente planejados tinham direito aos cargos. Isso parece até a realidade de um país, mas não vou falar do país. Só as pessoas geneticamente planejadas, né, que pertenciam a determinada bagagem genética, podiam ser os engenheiros espaciais. E esse que nasceu, ele não foi um filho planejado, então ele não era geneticamente controlado, e ele nasceu pequenininho, menor que a estatura mínima aceita, tinha problema de visão, mas ele queria muito ser astronauta, ele queria ser engenheiro espacial. E claro, para ser um engenheiro espacial, tinha uma série de exames, tinha exames teóricos, tinha exames práticos, não era só exames de conhecimento, tinha que ter a questão dos óculos, não podia ter problemas de visão, não podia ter uma estatura... Então ele passou por uma série de cirurgias e ele recebia amostras de sangue e de urina de um veterano que era engenheiro espacial. Então, esse veterano aposentado, ele fazia aquilo para ganhar dinheiro, mas ele era um entrevado numa cadeira de rodas, muito infeliz, mas que vivia em função daquelas vendas que ele fazia para aquele rapaz. E o filme é muito interessante para ser visto, né? Ele consegue no final ir até o espaço, provar o seu valor e fazer o que ele nasceu para fazer, né? Indiferente dos padrões sociais. Eu até recomendo Gattaca, Gattaca, também se quiserem, tá? Mas o fato que é um filme que não é muito moderno, deve ser do ano 2000, eu acho, 2010 talvez, mas é com a Uma Thurman. Puxa, eu esqueci o nome daquele outro ator muito bom também. São 3 atores bem conhecidos, o Jude Law, e tem mais um outro que eu esqueci o nome dele agora. Então eles ficam naquela luta, né? Os 3 na luta. Ela já é uma engenheira espacial e se apaixona por essa pessoa fora do padrão, fora da casta. Então, toda essa questão assim, eu me aceito como eu sou, eu vou fazer um sacrifício para mostrar que eu tenho valor para o outro, né? Mostrar para quem, né? Normalmente é mostrar pra gente, a gente faz a projeção no outro, mas a questão toda é que o mais importante é que a aceitação ou rejeição de si, ela começa dentro da gente. Em algum momento a gente importou isso como verdade e vive sob esse domínio desses rótulos que normalmente são muito cruéis, né?
são muito delimitadores das nossas capacidades e do acesso ao diferente. Se eu não aceito o diferente em mim, eu não aceito o diferente que o universo pode me dar. Tá? Isso vem através da intuição, do seu sentido, de um auxílio. Tá? Quantas vezes eu estou navegando na TV e eu sei que eu não estou navegando em vão e aí, pá, sintonizo com um canal que está passando uma informação que eu preciso, não só para mim como para os meus clientes. Meu Deus, eu cansei de encontrar isso, né? E foi um dos motivos que eu assinei a TV a cabo, para eu poder acessar mais informação dentro dessa questão da possibilidade de socializar, né, com quem vem. Nem tinha ideia que eu ia fazer lives, e eu já fazia isso, porque quando você não rejeita, você diminui a rejeição de si, né? Quando você acredita mais em si, porque não acreditar é uma forma de rejeitar a si mesmo, porque você rejeita os dons, você está rejeitando a si mesmo, né? Não existe uma separação entre os dons e como a pessoa se vê. Como ela se aceita, ela também aceita os dons ou não aceita os dons, tá? Porque é ligada a ela, ok? Então não existe uma triagem nessa área. E aí a questão dessa resistência a se aceitar, o bacana é tentar imaginar se não houvessem padrões, né? Se não houvessem comparações, como eu me sentiria comigo? Para muitos dos meus clientes é um suspiro profundo que elas geram e depois dá um alívio. Elas podem ser elas mesmas, elas podem viver, elas podem exalar o que elas têm de melhor, sem aquela castração porque não se encaixa num modelo, porque ela não se encaixa num molde pré-determinado. Tá? Claro que se uma tarefa começa às 7 da manhã, não significa que para mostrar que eu não sigo padrões, agora eu não vou seguir nenhuma regra. Não é isso, aí já é uma crença limitante novo, né? Mas a questão é, eu realmente estou preparado para me olhar no espelho, né? E me aceitar com meus erros, com os meus acertos, apesar das minhas falhas, acreditar em mim que eu posso. Então, fazer novos planejamentos e ter novos resultados com essas novas experiências planejadas, tá? Então é importante essa questão de se aceitar, parar de resistir a se aceitar e se aceitar que cada dia tu pode ser diferente mesmo. Qual é o problema? Nem as células do corpo são as mesmas em 2 anos, ok? Então, como é que vai querer dizer que é tudo igual? A onda que vai e vem no mar não volta com a mesma água, não são as mesmas moléculas, não é nada igual. Ah, é tudo sedimento, é água, mas não é a mesma taxa, não é a mesma quantidade, não é a mesma... É água, mas não é a mesma. Ok? Então, como aceitar, acreditar, né, que o que o outro estipulou para nós é o que vale. E aí, como aceitar, né, que eu não posso acreditar em mim. Aí eu passo a ser meu maior inimigo. Tá? Estou me comparando com quem? Fiz que burrada que eu não mereço mais nenhum crédito. Tá? Que cruel que eu sou comigo. A crueldade não tem sintonia com o novo, com o melhor, com o diferente, que é o que a intuição traz. A singularidade do diferente. Ok? E aí, para nós terminarmos a nossa live de hoje, para ver, eu falei de 2 assuntos e acabou o tempo da live. Uma coisa de louco com passo de pressa, é isso? E alguns chegaram depois, aí nem tive tempo de dar oi, meu Deus do céu, que loucura é isso, quero fazer agora uma sequência de RT bem bacana,
né? Para que a gente... Ai, que legal, olha só. A Fabiana, Rica Noite. Nós já vamos fazer a sequência FT para encerrar a live de hoje. Quarta-feira eu continuo falando sobre intuição. Eu tenho um monte de itens para passar para vocês. A Darly, Cleusa, Séries, Fabi, Mary, Kel, Vera, Assis, Daniela, William, Neila, Simônia, Juliana, Margarida, Lu Miranda, Delvanda, que legal, Platão, Lenir, Daniela, Ana Carolina, Roberta, Bianca, Ana Maria, meu Deus, coisa boa, Rosilene, Lécia, Cleusa, Marcos, sejam todos bem-vindos. E agora a gente vai para a nossa prática de EFT, para que a gente possa, né, aliviar essa necessidade de se colocar dentro de uma caixa, de se encaixar no modelo. Quando a gente é rígido, não tem como sintonizar com o diferente, ok? Então essa é a grande mensagem hoje. Eu não acredito em mim, não acredito no meu potencial, não me aceito com meus erros e acertos, né? Não me aceito na integralidade. Como é que a gente pode começar a fazer EFT para se abrir para a intuição? Então vamos lá. Ponto de karatê. Respira fundo e solta. Mesmo que para mim seja difícil eu perceber que eu sou uma pessoa diferente de outras, eu escolho me apreciar com o kit que eu vim ao mundo, que é singular. Mesmo que para mim seja difícil me aceitar como sou, com os acertos e erros, eu escolho usar todo o meu potencial e maestria aqui e agora, a cada momento. Mesmo que seja difícil ainda me aceitar, não sendo tudo o que eu gostaria, eu escolho me amar e me aceitar com tudo que sou desde nascença na minha intuição. Topo da cabeça. Difícil me aceitar ainda, depois de tantos acertos e erros, depois de tantas falhas e descasos, com todo esse lado sombrio, difícil ainda me aceitar integralmente. Mas eu fico imaginando se seria possível, se eu pudesse me ver sem nenhuma pressão, para me encaixar em algum modelo. Fico imaginando se seria possível não precisar me encaixar em nada. Ser eu mesmo. Com meu kit de ferramentas de nascença. Fico imaginando se seria possível abolir a necessidade de me comparar. Que é mais uma vez acreditar que o modelo existe. Que só se é correto se encaixar no modelo. Só se é aceito se mudar. Só se é aceito se seguir padrões. E assim, aceitando-me na minha peculiaridade única, eu começo a aceitar o diferente, o ímpar. A única percepção de mundo que é a que eu tenho. E assim, com a intuição nata em mim, começo a sintonizar melhor com essa ferramenta. Mesmo que ainda não me aceite integralmente, escolho deixar isso para lá.
e a aceitar a aventura que é estar no mundo do sexto sentido. E assim me ajudar mais e aos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez, falei sobre intuição, mas alguns aspectos importantes ligados à autoestima e rejeição. E a nossa live de quarta-feira, 8h30 da noite. Sigo falando de outros aspectos, fica ligado, volta, 8h30 da noite, quarta-feira. Uma rica noite a todos e até lá!